amigos do Plataforma Cívica, amigos do Sol. Plataforma Cívica de hoje aqui, direto do elevador panorâmico do Rio Piracicaba, da ponte Irmãos Rebouças. Eu converso com o servidor aposentado, Sérgio Campos Ferreira. Sérgio, olá, tudo bem? Tudo em ordem. Obrigado, meu irmão, por retornar, parar um pouco o seu descanso, né? Você teve uma carreira muito bacana no serviço público de Piracicaba, contribuindo para o cidadão, com a cidade de Piracicaba, e hoje saiu do descanso lá, já aposentado, né? Retorna para compartilhar um pouquinho dessas histórias da velha guarda. Você foi servidor de qual secretaria? Secretaria de Finanças. Você entrou na prefeitura em 80, é isso? Em 1980 eu entrei na prefeitura. E foi servidor até? Me aposentei em janeiro de 1998, quando houve a alteração da lei, né, que entrou em vigor a 9717, que reestruturava a parte de previdência e aumentava os prazos para que a gente pudesse se aposentar. Então, por causa disso, eu acabei me aposentando com 32 anos de serviço público e não 35 como ela passaria a ser, né, a partir de janeiro de 98, com as alterações. Legal. E Sérgio, e durante essa sua trajetória na prefeitura, você ocupou posições importantes. Você foi presidente do IPASP por 2 vezes. Fui 2 vezes presidente do IPASP, 2 vezes presidente do Conselho do IPASP, fui presidente da Associação dos Funcionários Públicos e, juntamente com um grupo de servidores, fundei o Sindicato dos Trabalhadores. Você esteve aqui, que foi contemporâneo do Osbir, lá no início? No início, na década de 83, né? Tem uma bagagem bacana, hein? Que legal. Foi bastante coisa, fizemos bastante coisa. Nesse período para o servidor, eu gostava. E teve sim também, que tem o seu DNA, né? Tem. Nós fomos obrigados, né? Sim. Em 98, quando entrou em vigor a Lei 9717, que está em vigor até hoje no Instituto, na época eu era presidente do Instituto e nós tínhamos um consultório médico, nós tínhamos 23 médicos prestavam serviço. Nessa época era naquele prédio na Prudente? Na Prudente. Começamos, na Prudente foi em 83, né? Daí não tinha ainda 9717. Na Prudente nós ajudamos a construir a sede que hoje está o IPASP, né? Ela foi idealizada e feita pelo Augusto Pino. Você que foi o presidente que inaugurou, né? Tem uma lenda urbana, vamos ver se é verdade. Tem uma lenda urbana, queria que você contasse um pouquinho sobre aquelas placas, a placa de inauguração. O que ocorreu ali naquela época? Quando nós inauguramos o prédio, nós colocamos, que eu achei que era justo, eu era presidente interino. Né? A presidência era sua? Eu era presidente. Eu estava em exercício porque o presidente Odair pediu uma licença de 6 meses, eu era presidente do Conselho Deliberativo, eu assumi e nesse período eu concluí, né, as obras e fizemos a inauguração do prédio. E fizemos contar uma placa que ela tem história. E ali eu coloquei que eu era interino, que o presidente era o Odair e que o idealizador do projeto era Augusto Pino, que eu achava que era justo fazer isso. E colocamos a placa, cerramos a placa no dia, tal, tudo bonitinho. E com o passar do tempo entraram alguns presidentes lá que acho que não gostavam muito de Sérgio Ferreira, não sei. Brilha demais, ofusca os demais, né? Eu aprendi com o tempo isso daí. Na época eu ficava bravo, mas hoje em dia já... E tiraram a placa, subiram com placa. Agora parece que restabeleceram a placa do lado de fora, ali na entrada. Ali. Então, a placa está lá, para as pessoas poderem observar e ver um pouquinho da história do IPASP. Sérgio, você tem a expertise de quem foi presidente 2 vezes, em 2 períodos. O nosso grande amigo Alexandre, do Sindicato dos Municipais, ele brinca, que ele fala que você foi um divisor de águas. E ele fala que havia o IPASP antes Sérgio e pós-Sérgio. Deixa eu fazer uma pergunta assim, para o servidor novo, para quem não conhece o que é o IPASP, como você define o IPASP? Bom, eu acho que a palavra-chave do IPASP para mim é segurança. Porque você não ter o medo, porque a aposentadoria ela tem que ser vivida.
a aposentadoria é uma coisa muito difícil, porque de uma hora para outra você sai de um cenário que você passou 20, 30, agora 35 anos e volta, vai para sua casa. Então é muito difícil. E o IPASP, ele tem ao longo desse tempo, lá atrás nós começamos com isso e continua, graças a Deus, projetos de assistência social, né? Porque ele era, né, Instituto de Previdência e Assistência Social, o IPASP, né, de Piracicaba. Então, nós fazíamos na época, hoje também tem feito, uma forma de você congregar, né, os aposentados, os pensionistas, porque para a gente ter vida, né, porque é difícil. Então, fizemos vários projetos. E o título de divisor é porque são duas épocas distintas que ocorreram no Instituto. Duas realidades, né? E que eu era presidente. Então, coube a mim fazer algumas alterações que na época não eram muito bem entendidas, mas tinha que ser feita. E nós fizemos, junto com o Conselho Deliberativo, fizemos. E eu hoje eu sou muito feliz porque eu vejo o Instituto, passo de vez em quando por lá, cumprimento os funcionários que lá estão. Eu tenho um pouco de orgulho daquilo que foi feito, porque foi muito, muito bonito. Uma época diferente, uma época mais agradável de se viver, mas conseguimos. Então, daí vem, né? Você pega a primeira parte, o primeiro mandato, 83, o IPASP, ele era... O presidente era indicado, não havia eleição. E aí, eram sempre os mesmos, a gente não tinha oportunidade. Eu sempre defendi a tese que a gente tem que oxigenar. Eu sou contra você manter no poder ad eterno. Perpetuação, né? Porque de alguma forma, a vida me ensinou que todas as vezes que eu fiz dois, eu repeti, não deu muito certo. Entendeu? Porque as pessoas se sentem que agora eu sei tudo e tal, e não é assim. A vida é muito mutante, né? Então, você sabe muda muito. que eu aprendi essa lição com um grande servidor, um grande professor, que foi o inspetor Moraes da Guarda Civil, né? Meu amigo pessoal. Aliás, ajudei a fundar a Guarda Municipal. Não vem não, sabe, porque ela é de 1903, então não tem como. Não, a Guarda Municipal, com o capitão Mansur, sim. foi ali que montamos a lei, fizemos algumas coisas. Uma reestruturação. Não, e daí ela ficou valendo mesmo, Sim. porque até então ela era a Guarda de Patrimônio, era uma coisa meio diferente. Legalmente isso, mas naquela época, vigias, hoje não. Ela teve um período de incerteza. Em 82, 83 ela foi estruturada e eu fazia parte da... Pô, que legal. Eu gostava, eu me ocupava. Então, todas as vezes que tinha um projeto, a gente acabava, de alguma forma, entrando no projeto. Então, eu fiz reforma administrativa na prefeitura, criei secretaria do SEDEMA, fizemos várias coisas, entendeu? A Guarda também tem o prazer de dizer que mexi. Foram uma ou duas reformas administrativas na Guarda Municipal. Marcou presença, né? Graças a Deus. Eu acho que é importante, né? Não é, tenho um orgulho pessoal, nada de vaidade, não tenho isso. Fiz a minha parte, eu acho que eu fiz. Acho que tem um nominho aí reservado. Mas começamos em 83. E daí, então, era por indicação, eram sempre os mesmos. E aí, então, nós criamos um projeto de lei. Bom, na época, o prefeito era Dilson Maluf. E conseguimos aprovar na Câmara. E daí, então, a cada 3 anos tem eleição no IPASP. Sem reeleição. Um projeto seu ali para acabar com aquela angústia de ser sempre os mesmos. Então, o IPASP, a cada 3 anos, tem um. Tivemos excelentes presidentes, alguns que foram bons e alguns que tentaram fazer melhor, mas sim. Eu acho que todos que estavam ali são servidores públicos, depende no futuro daquilo, então tentaram fazer o máximo possível. Então, a minha primeira jornada foi essa. Em 83, eu quebrei com o paradigma, né? Mudei as coisas, fazendo eleição direta. E daí voltei ao IPASP, em 94. Eu tenho
eu não guardo muito data, sabe? Na inauguração do prédio, acho que não sei se foi em 93, acho que foi em 93. 94. Em 94 eu era presidente do Conselho Deliberativo e com o afastamento do Odair eu assumi e fizemos o IPASP. Mas em 97, quando surgiu a grande reforma da Previdência no Brasil, que é a Lei 9717, eu era presidente do IPASP. E aí, então, foi aí que é o divisor, que as pessoas costumam dizer do divisor. O IPASP deixa de ser, porque antigamente ele era um instituto de previdência. Você conseguiu se superar, né? Você foi divisor em 83 e novamente reinventou a roda e dividiu as águas. Em 97, 98, né? Foi por isso que eu até me aposentei, por causa dessa lei, onde houve a grande reforma do nosso instituto. E aí, para que a gente pudesse continuar atendendo o servidor público, fizemos um acordo com o sindicato e criamos o SIM. O SIM é dessa época, né? Da impossibilidade do IPASP dar assistência médica. Então, houve eu sempre tive muita amizade com os meus, conversávamos praticamente a mesma língua e criamos isso. Legal. Graças a Deus. Que vem socorrendo, sendo um auxílio, um braço do Porto Seguro, Deus, até hoje. Um porto de ancoragem para o servidor, né? Sérgio, eu tenho 4 perguntas aqui, que eu acho que são as perguntas do momento, e nós estamos fazendo uma série de entrevistas. Você, obrigado por vir, você é o nosso primeiro convidado para essa série de entrevistas que vai resultar num documentário com o intuito de valorizar, de registrar um pouco dessa história, para que ela não se perca. Então, eu vou fazer 4 perguntas para você e vou repetir também as 4 perguntas para... Nós estamos convidando todos os presidentes de Sérgio até hoje, do Sérgio ao Cacá. Inclusive, o Cacá vem aqui quarta-feira. E a primeira pergunta é, com a implantação do RPPS, qual a sua análise com relação ao IPASP? Passar a pagar as aposentadorias dos servidores que se encontravam nessa situação antes da promulgação da Lei Complementar 219 de 2009, sem o aporte financeiro do município. Eu acho que aí é o grande equívoco. Já briguei muito com alguns prefeitos aí, fora da prefeitura. Ganhamos, inclusive, recentemente ganhamos uma ação no Ministério Público, porque é um absurdo. Nós somos um regime estatutário. E a prefeitura, a partir do governo Barjas, começou a contratar, a partir do governo nossa, fugiu o nome. Humberto. A partir do governo Humberto, numa época que houve um desequilíbrio, digamos assim, a nível nacional, criou-se aqui um regime híbrido e para contratação, que logo depois foi contestado pelo Supremo Tribunal Federal numa ação alterando a lei, a PEC 19. E aí então voltamos, na época, o Supremo, da DIN 2581, se não me falha a memória, volta para o sistema estatutário, mas aqui continuou. E aí então o Humberto contratou, o Barjas contratou, o Gabriel contratou, e aí nós entramos com uma ação, porque o IPASP, ele sobreviveu um período por causa de uma confusão, de novo com o Sérgio. Nós entramos com uma ação contra a prefeitura, que estava nos devendo, e o tempo rodou e ela passou agora. Né? A partir de agora, o IPASP recebeu como precatório ao longo do tempo e sobreviveu com esse dinheiro. Porque deixamos de ter servidores contratados no regime estatutário e tudo seletista. Tanto é verdade que hoje nós temos uma quantidade considerável de seletistas. Eu estou falando coisa em torno de 4, 5 mil pessoas, que são seletistas em vez de ser estatutário. E por quê? Por causa exatamente desse racha aí. Entendeu? Eu acho que aí é um grande equívoco que ocorreu no Instituto. Infelizmente aconteceu e a gente briga por isso. Agora retomamos, o Ministério Público deu ganho, então voltamos. O regime estatutário da prefeitura é estatutário
o regime jurídico único é estatutário, então agora só pode contratar estatutário. Com isso, a gente vai reforçar o IPASP, porque o IPASP ele foi definhando. Porque, poxa, eu tenho uma despesa, é matemático, eu sou economista, é matemática a coisa. Você arrecada um valor. Até então ele era compatível com as despesas que a gente tinha de pensões, porque a gente só pagava a pensão. A partir da lei aí que entra o sistema. Só que eles, ao fazer isso, na minha modesta opinião, eles cometeram um equívoco. Eles foram para a segregação de massa. E aí na época... Inclusive, essa é a segunda pergunta, né? Com a segregação de massa, e sem um plano de aposentadorias, sem um plano de pagamento das contribuições patronais dos servidores aposentados antes de 2009, e que colocaria o Instituto em situação de déficit, você acredita que foi melhor fazer essa absorção por parte do IPASP? Então, a gente tem que entender a palavra déficit, porque ela é usada quando você quer colocar alguma coisa na goela abaixo do servidor. Mas quando você não tem essa preocupação, você fala que você não tem déficit. Tanto é verdade que a gente tem o RCP, lá, que é fornecido pelo Ministério da Previdência, me parece que o IPASP está regular. Né? Então, se ele está regular, por que ele está regular? Porque ele tem equilíbrio atuarial. E como se dá isso? Quando nós criamos lá atrás, né, a segregação de massa, era importante para a prefeitura, porque nós tínhamos poucos aposentados e poucos pensionistas. Isso foi lá atrás, nós estamos falando lá atrás, essa coisa. Nesse período todo, houve aumento de aposentados e de pensionistas. Infelizmente, a dinâmica também é até no serviço público, né? E com isso, os valores que lá no começo, em 2009, eram bons para a prefeitura, hoje são altos, porque a massa está se aposentando. E nós temos poucos servidores no regime de competência. Então, aí complica um pouco o meio-campo. Com a criação lá, era vantajoso para a prefeitura fazer o regime de segregação, porque o aporte financeiro era menor, porque a gente não tinha quase. O tempo passou e a coisa inverteu. Só que quando você faz o cálculo atuarial, ele coloca qual é o valor do aporte da prefeitura. Então, quanto eu preciso para manter a massa segregada? Eu preciso de 2 milhões. Quanto se arrecada? Eu arrecado 500 mil. E é a parte do servidor. Tá, então, a outra parte, quem vai pagar? A outra parte, quem vai pagar? A prefeitura. Inclusive, essa é a terceira pergunta. Essa é a regra do jogo. Daí ele fala assim, eu estou criando um déficit porque eu estou pagando 2 milhões. Não, você não está criando déficit nenhum. É a regra do jogo. Você optou por segregação de massa. Então, você está pagando os 2 milhões, em vez de pagar uma alíquota maior. Porque o cálculo atuarial, ele é clássico. Então, eu não vejo déficit. Eu vejo que é a parte patronal. A parte patronal ela pode ser feita de duas formas. Ou ela pode ser feita de aporte financeiro ou de alíquota fixa. Eles optaram por aporte. Então, eu acabei de ver agora o cálculo atuarial, porque está entrando uma lei meio esdrúxula aí na Câmara, prejudicando novamente o servidor público, e que a gente vai contestar de novo, né, para não perder o vício, onde eles falam em déficit público, déficit previdenciário. Vai me desculpar, mas não existe déficit previdenciário. Se a gente tivesse feito lá atrás um outro tipo, que é o correto, a gente teria conversado com o INSS, faríamos, na época, uma compensação previdenciária, né, que é o Comprev, e aí a gente poderia ter o déficit previdenciário. Para você ter uma noção, no INSS, até o governo Temer, agora ampliou, era 32 anos para pagar,
A prefeitura está, o déficit dela, né, que chama de déficit, ela está projetada para 11 anos e meio. Em 11 anos e meio, pela tábua de vida, né, pela expectativa de vida do servidor, em 11 anos e meio a prefeitura não paga mais nada. Por quê? Porque os segregados que eles fizeram naquela época, todos vão morrer. Entendeu? Entendi. Segundo a avaliação atuarial. Sérgio, quanto ao artigo da lei complementar em que trata a falta de recursos do IPASP do déficit financeiro e que só em caso de real déficit entre os entes devem repassar os recursos, de que forma isso contribui para a saúde financeira do fundo de repasse? Então, eu vejo assim, não há, hoje é péssimo, volto a te falar, de todas as formas, a segregação, por que ela é ruim? Ela é ruim porque não tem sobra. Não é que falar em fundo. Quanto eu devo? Eu devo 10. Toma. Entendeu? Hoje em dia a boa parte das aposentadorias e pensões da prefeitura são pagas pela prefeitura, pelo Tesouro Público. Por quê? Porque não há um equilíbrio, não há um fundo. Hoje, os servidores que estão como servidor público, os novos, porque eles não estavam na categoria de aposentar, não havia interesse para segregá-los, que estão mantendo-se. Nós temos hoje duas coisas, capitalização e segregação. Dois projetos. Dá lucro. Por quê? Porque como é que funciona? Na capitalização, você paga por mês 11% e a prefeitura 22%. Isso vai para um fundo, no seu nome. Tem lá, é o teu nome. Aquele dinheiro é seu. Não pertence ao IPASP, não pertence à prefeitura, a ninguém. É um dinheiro que pertence a você. Está lá. No final de 35 anos agora, que é a regra do jogo de contribuição, você vai ter um valor que vai ser suficiente para pagar a sua aposentadoria. É o regime de capitalização, porque ele vai ter que ter um rendimento mensal para poder fazer isso. Né? Então, você consegue fazer. Na segregação, você não tem isso. Na segregação, você levanta, você tira o que o servidor pagou, o que sobrou, a prefeitura paga. Então, zero, porque não há como você fazer um fundo, porque no final do mês você tem que pagar. Entendeu? Na sua opinião, seria viável o município criar uma lei municipal reconhecendo a dívida com a Previdência do RPPS e assim criar um plano de pagamento mensal, acabando com a visão deficitária e passando a entender que o IPASP tem um passivo previdenciário a ser recebido mensalmente e não um déficit orçamentário anual? Eu não tenho dúvida disso. Nós não devemos, porque quando você cria um instituto, o que você faz? É aquilo que eu te coloquei na pergunta anterior, porque as coisas se confundem, né, no meio. Existe uma coisa que se chama compensação previdenciária. Vou dar um exemplo com a massa que tem hoje na prefeitura. Vamos colocar os nossos colegas seletistas. O regime decretado pelo Ministério Público, na avaliação, e que é estatutário. Então, por que não pegar essa massa de servidores, trazê-los para cá? Porque pode, existem regras para fazer isso. E aí, com isso, todos eles, em vez de estar pagando para o INSS, que é o que acontece hoje, em vez de a prefeitura estar recolhendo 32% de encargos, que fica caro, ela vai passar a pagar uns 15%, mais ou menos, é mais ou menos a média, um pouco menos agora, porque mudaram as regras, nós temos mais tempo de coisa. Quer dizer, só aí nós já teríamos uma economia na prefeitura gerando em torno de 14%. Isso é matemático, não tem. O Barjas é economista, também sou, e o Leite também é. Então dá para a gente fazer, é numérico, não tem jeito. E um são dois, entendeu? Então dá para fazer isso. 8% é fundo de garantia. Só aí. Quer dizer, se você imaginar 8% de uma folha de pagamento, é um valor expressivo. Então, se você fizer isso, o que vai acontecer? Todos esses servidores que recolheram o dinheiro para a Previdência,
E uma parte nossa aqui dos segregados passa a ser um crédito para a prefeitura, para o instituto, em relação à Previdência. Por quê? Porque a Previdência vai deixar de aposentá-los. A aposentadoria vai se dar no regime próprio e não mais no regime geral. Com isso, você vai ter muito mais dinheiro para receber do que para pagar. Você estabilizaria tudo isso. Não há que falar em déficit. Eu não creio no déficit. É números, né? Aí são composições contábeis, né? Então, o que você faz, eu não entendo como déficit. Existe uma regra do jogo que eu contribuo com 11 e você faz a diferença. Regra, é lei. Então, não há que falar em déficit. No final do mês, zero. No final do mês, a minha folha é 10 milhões. Quanto pagou? Pagou 10 milhões. Zero. Não há que falar em déficit. Tá? Não, mas tem o déficit. Não tem. Porque a gente poderia estar mexendo nisso, entendeu? Cansamos de falar, de mexer, e daí depois você chega à conclusão que o pessoal costuma fazer de acordo com o que eles acham, né? Então, conveniência do momento. Eu aprendi que no Brasil, quando você tem uma outra ideia, você é contra. O que levou, na sua opinião, prefeitos no passado a não migrar, por exemplo, para o IPASP, a contratar? Eu sou de uma secretaria da Guarda Civil. Lá houve uma campanha nos anos 90 e 96 com o Estatuto da Guarda, né, o plano de carreira, tudo, incentivando os guardas a migrarem do CLT para o estatutário. Então, sim, realmente isso pode ser feito, como você falou. E muitos guardas, sempre teve um ou outro que preferiu permanecer como CLT e lá ficaram direito, intocáveis até, né? Não houve nenhum tipo de perseguição, nada. Mas houve os que quiseram migrar e migraram, né? Na sua opinião, o que levou os prefeitos do passado a contratar, ora vou contratar por um regime, ora vou contratar por outro, a não ter uma uniformidade, um pensamento? O que você acredita que levou eles a dividir 50, nem foi, né? Mas seria 50-50? Não tem isso, hoje é mais seletista do que estatutário. Na verdade, por isso é que o IPASP está na pendura que está. Por causa disso, porque e agora então eles justificam, querem aumentar a alíquota para 14%. Nossa, que pagamos corretamente. Eles não pagaram a parte deles e agora vão transferir para a gente. Os encargos da prefeitura vêm para a gente. Enquanto foi útil para eles, eles fizeram, e agora que não está mais, repassa para o funcionalismo. Então, olha, eu já pensei de todos os jeitos possíveis e imaginários como é que uma pessoa pode aceitar pagar 32% de encargo, se poderia pagar 14%. E não chego a essa conclusão. Porque eu não posso, eu acho, um cara para chegar num cargo de prefeito, de secretário de finanças, ele tem conhecimento. Entendeu? Ele não é um qualquer. Um Sassamutema, né? Entendeu? Ele tem conhecimento. Eu não sei se pela quantidade enorme que tem de problemas no dia a dia, tem prefeitos que você não vê na rua, o cara fica enfiado dentro do gabinete 24 horas, porque é uma demanda muito grande e tal, e ele acaba, amanhã eu vou fazer, e acaba não fazendo, entendeu? Porque faz parte de um planejamento, é uma coisa, não é tão simples fazer, mas é o lógico, sabe? É o lógico. Porque o que fala a regra? A regra diz assim: vamos imaginar que não deu certo, quebrou, estourou o instituto, que hoje já não há mais essa possibilidade, porque a gente é fiscalizado, Tribunal de Contas, Banco Central, sabe? Hoje em dia a Previdência já está acoplada com a Polícia Federal, quer dizer, a coisa é grande, o controle sobre o fundo é muito grande. Eu não sei, eu gostaria, sabe? A gente tenta vender, né? Eu tenho uma empresa, eu monto institutos de previdência Brasil afora. Experto na matéria, né? Se aperfeiçoou. Não, eu tive que buscar um pouquinho de conhecimento para poder sobreviver. Então, quando a gente fala para o prefeito, ele te olha com desconfiança. E daí é o famoso cálculo atuarial. Daí então a gente contrata uma empresa, eu não faço, a gente contrata uma empresa, dá as regras para ele e ele faz. Daí o cara assusta quando vê, porque é mais ou menos isso.
Olha, com muito coisa errada aí, passa de 18, a parte patronal, que seria a parte da prefeitura. E o cara concorda pagar 32, eu não sei. No passado a gente até entendia, né? Porque eles não pagavam. Né? Então os municípios não recolhiam INSS nem fundo de garantia. Talvez seja essa a opção, entendeu? Se eu tiver que fazer pelo Instituto, eu sou obrigado a recolher todo mês, porque é local. Mas hoje, se ele não recolher, ele não consegue financiamento. Agora, então, mas agora eles estão começando a mudar, né? Então eles fizeram um lobby no Congresso e colocaram goela abaixo um monte de coisa. O servidor público do município, aquele que trabalha, aquele que faz, não é esse malandro, esse sem vergonha que estão apregoando para a gente aí. Sim. Entendeu? Então nós somos passivos de qualquer coisa. Agora vamos ficar 2 anos sem receber e tal. Pô, 2 anos na mão de um trabalhador que pega no pesado. Não, aí isso é déficit. Você entendeu? É prejudicial. Salarial. Mas tudo bem, porque eles não conseguem entender que se eu me alimentar mal, eu vou ter problema de saúde. E eu vou recorrer aonde? Eu vou recorrer no município e é cara a saúde. Então, o tiro vai sair na culatra, não tenho dúvida. Sim. Estão dando tiro no pé, mas fica aquela imagem. Pô, você é vagabundo, você é sem vergonha. Cara, eu fui servidor público, sou aposentado, não fui vagabundo, está aí o meu histórico, falo para você, essa reforma que você falou da Guarda Municipal, que foi feita por mim, tá? Quando eu falo vamos colocar um grupo de colegas, porque eu nunca fiz nada sozinho, graças a Deus a gente sempre faz com um grupo de pessoas, mas fomos nós que fizemos em 96, a grande reforma administrativa da época do Barão, né? Que foi quando mexeu aí com vocês e tal, né? Fizemos concurso para poder atualizar quem era seletista, porque teve um juiz aí que entendeu que não podia fazer direto, e por isso é que hoje nós temos a ADIM que reforça isso, né? Porque a ação ela é obrigada a correr as 3 instâncias, né? Sim. E daí então houve o ganho e hoje é permitido fazer essa migração. Né? Uma pergunta que eu queria fazer para você. Eu sou servidor da Guarda da Prefeitura de Piracicaba há 22 anos. Eu acho que foi nos anos 2000, lá, era novo, de IPASP, né? Eu lembro que, não tenho certeza da data, eu recebi um extrato de tudo que eu tinha no IPASP. Como você falou sobre a capitalização, foi algo mais ou menos assim. Yeah. O legal foi receber isso. O triste foram 2 coisas dessa história. Eu recebi apenas uma vez esse extrato, nunca recebi. E o segundo que me deixou triste e preocupado era que eu tinha na minha conta, no meu cofrinho lá, na gavetinha do Delima, eu tinha muito menos do que eu havia recolhido. Então, tipo assim, um exemplo, se em 2 anos, 24 meses, claro que em 2 anos, houve 2 reajustes. Eu comecei com, um exemplo, R$50 por mês, o cofrinho. E no último mês do extrato, eu estava com R$100 por mês de contribuição. Ainda que, se eu juntasse, por exemplo, os 24 meses, no valor inicial de R$50, eu não tinha aquilo. Entendi. Eu entendi. O que é isso? Não sei. Veja o princípio da lei. O princípio da lei era dar publicidade a todos os atos. Extrato? Você lembra disso? Foi em 98. O extrato? Não foi depois, porque eu Não, 98 a mudança. Ah, sim. Aquela famosa que nós estávamos falando. E daí as regras se alteraram. Cada um tinha a sua conta individualizada. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Mas nunca mais recebi. Esse é um equívoco. Recebi uma única vez. Então, você pode requerer. Porque... Não, eu vou ficar assustado. Se é a primeira vez que eu recebi pelo correio, eu fiquei assustado, eu falei, mas aqui tem menos que eu contribuí. Não, então, mas naquela época, acho eu, porque eu pego depois, né? Eu faço a transformação, sai em 99, e daí, acho que é o Mário, né? Que entra. O Mário. Daí eu não sei. É Mário, Maria, foi a época dos eles, né? Mário, Maria.
Maestro. Maestro. É verdade, bem colocado. Não, eu lembro que a gente falava bobagem, mas era tudo entre amigos. Era para ter sido feito até hoje, porque consta na 9717 a obrigatoriedade de cada um saber aquilo que tem. Na época... Alex, 03, você é estatutário, né? Você já viu esse extrato? Você sabia desse extrato? Teve uma época, acho que foi por causa disso, eu não sei te dizer, porque quando foi publicado a primeira vez, houve uma certa confusão no meio do funcionalismo público, porque os caras queriam pegar o dinheiro, que era dele, então eu quero o dinheiro. Então houve um mal-estar, entendeu? Estão pegando meu dinheiro. Na época eu lembro isso, eu acho que foi com o Mário, que deu um certo fuzuê aí no meio, porque os caras entendiam que aquele dinheiro era dele. Está no meu nome, é meu. E na realidade não é, né? Sim. É um fundo de capitalização para que você possa receber sua aposentadoria. Eu acho, não sei te dizer, que deve estar em vigor ainda. Eu acho, porque eu confesso para você que quando saiu a lei da segregação, eu não sei como é que foi feito. Eu nunca gostei, então, sabe aquela, você não vou mexer com isso. Eu nem sabe disso aí que vai dar. Uma vez eu tentei, depois de um certo tempo, fui conversar com o Serginho Bissoli, vou contar uma particularidade. Daí nós estávamos conversando, somos muito amigos, estávamos conversando, um tom agradável. Eu falei para ele, rapaz do céu, eu não sei quem que inventou essa história dela. E eu falei aquilo que eu pensava, né? Ele olhou para mim assim e falou assim, fui eu que fiz. Daí eu falei assim, puta. Eu falei, e agora, José? Né? Já tinha falado, né? Eu falei, eu não gosto muito, não sei o quê, e ficou por isso mesmo. Então eu confesso para você que eu tenho seríssimas restrições a esse, exatamente por causa disso. Eu previ isso. Você está fazendo uma bomba atômica que vai explodir a médio prazo. Chegou a hora. Chegou na mão do servidor, né? Não, chegou a hora. Piracicaba, conversei com Sérgio de Campos Ferreira, servidor aposentado, ex-presidente por 2 mandatos do IPASP e do Conselho Deliberativo. Sérgio, obrigado, meu irmão. Eu que agradeço a oportunidade.